Oi, eu sou a Juliana. Eu sou o Caleb. Do blog Espanador. E vamos para mais um vídeo, né? Esse vídeo especificamente a gente resolveu fazer um pequeno especial, porque foi uma dica uma sugestão que a Camila Martins colocou nos comentários. Então se você tiver uma sugestão, uma dica de vídeo que vocês querem que a gente faça, por favor, fique à vontade. Lá que a gente vai dar uma olhada, enfim. E é bom pra gente também ter uma ideia do que fazer, né? A gente ficou muito tempo fora. E a sugestão da Camila é justamente essa, falar sobre os melhores livros que a gente leu enquanto estivemos fora. E aí a gente pegou a lista de melhores livros que a gente fez no blog, né, o espanador.com.br, tanto de 2016 quanto de 2017. Exato, e aí a gente fez um top 6. Sim. Exato, que a gente ia fazer uns 5, mas aí a gente foi vendo e acabou dando 6, então top 6 de melhores leituras minhas e do Caleb. A gente normalmente faz sempre as melhores leituras. No final do ano o Espanador fica cheio de listas de várias pessoas convidadas e as pessoas a gente, né, do Espanador. Então a gente vai deixar os dois links aqui, os 4, né, os 2 meus, os 2 da Ju, mas dá uma olhada lá que tem várias dicas, tem várias coisas legais. Exato, e só uma coisa, eu falei que esse vídeo vai ser especial, o que acontece? Esse vídeo vai ser as minhas melhores leituras e semana que vem vai ser do Caleb. A gente depois continua quinzenal, depois mas... a gente continua alternando, né? Mas enfim, a gente sabia que esse vídeo vai ficar gigante se a gente fosse falar dos 12 livros, então a gente resolveu fazer em 2 vídeos. Então vamos começar. Não tem uma ordem certa, e inclusive é engraçado porque na lista... Esse livro que eu vou começar falando, ele tava, sei lá, em 8º lugar, então se a gente vê como as listas são, né? Acho que tem uma coisa dos livros mudarem conforme a gente vai pensando neles, e aí talvez a gente tenha outro entendimento deles, né? Exato. No caso de, pode ser que esteja em 8º, mas ele continua falando com você mais do que o que foi o primeiro ou o segundo, né? Exatamente. E esse livro em questão, que é o Soldador Subaquático, que é um quadrinho do Jeff Lemire, o Caleb acabou de ler, então a gente conversou bastante sobre o quadrinho, que é um quadrinho que ele gostou também. Eu gostei bastante. Mas, enfim, eu li lá em 2016 e é um livro que eu gostei demais, mas tinha ficado em 8º lugar. O Soldador Subaquático é basicamente, assim, um quadrinho maravilhoso, muito bem escrito, muito bem desenhado, o traço dele é muito bonito. E além disso, ele conta a história desse rapaz, que ele é um soldador subaquático, que ele é uma profissão extremamente específica e rara, né? E na verdade é perigosa, né? E não faz sentido, enfim. E hoje a gente tem robôs e tal, né? Mas ele mora num lugar muito afastado, né? Então ele faz isso. E aí ele quer fazer essa última jornada de trabalho, né? Que ele fica alguns dias em alto mar, antes da mulher parir, né? A mulher dele tá prestes a dar à luz, assim. Parir. Parir é uma palavra, gente. Enfim. Tem o filho deles. Nasceu o filho deles. Exato. E aí, assim, ela tá, sei lá, no 9º mês já, sabe? Tá muito prestes, assim. E ela fica tentando falar pra ele, não vai, fica aí. E todo mundo, na verdade, fala, cara, seu filho vai nascer, pode ficar aí. Ele, não, eu quero ir lá e tudo. Exato. E aí você vai lendo e vai entendendo por que ele quer fazer isso. E na verdade é porque ele escolhe a profissão por conta do pai dele, que era meio que uma figura heróica pra ele. E eles tiveram uma relação que termina de uma forma muito abrupta. Então, esse livro, na verdade, é meio que ele tentando se acertar com o passado, assim. Eu acho que o principal do livro... ele tentando lidar com esses fantasmas. E tem uma coisa, por conta da forma como terminou a relação com o pai, ele tem uma coisa meio melancólica, meio de não conseguir se ligar às pessoas, meio fechado. Lógico, a mulher dele sabe disso, mas... uma dinâmica que não se constrói tão bem, assim. Sim. Então é um quadrinho que nós recomendamos bastante. Então fica aí, Soldador Subaquático. 6º? Não, 5º. Esse foi o 6º. Tá, ok. Bom, como eu disse, não tá numa ordem certa, então eu vou falar de Ferrante, Helena Ferrante. E eu escolhi especificamente o História de Quem Foge de Quem Fica, que é o 3º livro da tetralogia. Eu poderia ter colocado o que eu considero melhor, que é o Amiga Genial, mas o Amiga Genial ali em 2015 tem inclusive um vídeo aqui falando no canal, eu tentando explicar por que eu gosto tanto do livro, né? Porque é um livro que eu considero o melhor mesmo da tetralogia. Mas em 2016 ou 2017, já não me lembro mais, eu li o 3º livro da série, que na minha opinião é o melhor depois de Amiga Genial.
Porque, assim, além da Ferrante fazer essa dinâmica entre a Lenu e a Lila de uma forma que você sempre quer saber o que vai acontecer, então assim, é uma história que você você quer saber, você se envolve de uma forma absurda. Tem uma coisa que eu gosto muito, por isso que eu falo que o Amiga Genial é o melhor, mas esse também tem muito desse elemento, que é o jeito que a Ferrante consegue colocar o pano de fundo a história da Itália, né? Então, pós-guerra. Então você tem no Amiga Genial o pós-guerra mesmo, a reconstrução da Itália, o começo da máfia e tudo mais. No terceiro, né, que é a história 60. De quem fica, exato, ele se passa na década de 60, você tem os movimentos sindicais, você já tem a máfia ali totalmente estruturada e aí tem os personagens, né, que estão totalmente perto das duas, assim, que fazem parte da máfia, que são os caras que cresceram com elas lá no bairro. Então, assim, é muito impressionante. É um livro que tem uma força e, assim, é um livro que eu demorei muito pra ler, porque o quarto ia demorar pra sair, então eu fui economizando esse livro. Você leu durante o ano quase, né? Foi. Então, assim, recomendo fortemente toda a tetralogia, mas fica a dica desse terceiro livro. E aí, em quarto lugar, que não é bem quarto, mas enfim, é um livro que é um xodó meu, que é O Palácio da Memória, do Nate D. Mayle. Muito legal. Que o Nate D. Mayle, ele tem um podcast lá nos Estados Unidos que chama The Memory Palace, né? Por isso que é bem legal. O título do livro. E aí ele faz, basicamente, ele pesquisa a história de pessoas que, enfim, já faleceram do século passado, são histórias mais antigas mesmo, que o intuito dele é contar a história dessas pessoas. Então, o que aconteceu com essas pessoas, porque, enfim, eram pessoas comuns normalmente, assim, eram pessoas que aí por algum motivo elas... Mas é que são pessoas comuns, mas que... Ao mesmo tempo elas são extraordinárias. Não mas todas. A história não reconhece elas dessa forma. Não todas. Senão a gente dá a impressão de que tudo é extraordinário, mas não é assim. Mas sabe? todas as histórias são extraordinárias. Não necessariamente. A nossa vida é comum, ela é comum o tempo todo. Todas as histórias são extraordinárias no jeito que ele conta e porque é isso. Mas assim, eu sei, a vida das pessoas é comum e a vida a minha vida, a sua vida, de todo mundo é uma vida comum, é uma vida banal, mas sempre tem um pontinho de virada, sabe? Eu concordo totalmente. E aí mas é que o livro ele vai contar várias... essas histórias de pontos de virada, mas eu acho fantástico, assim, eu adoro essa ideia de história de pessoas comuns, assim, eu gosto muito, então é um livro que eu gostei demais. O que mais me atrai é exatamente por, às vezes, não ser assim, sabe? Tipo, ele é porque quando você pensa em extraordinário, você pensa, nossa, o cara revolucionou. Não, assim, o cara... Não, mas não é isso. É isso, é de você extraordinário dentro dessa coisa comum, assim, da pessoa, sabe? Tá, entendi. É tipo isso, assim, então uma coisinha, sabe? Tipo, aquilo muda a vida da pessoa, sabe? E às vezes por mudar a vida da pessoa não quer dizer que isso foi legal e que ela virou famosa ou que ela teve reconhecimento. E você vai ver que muitas vezes não tem. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, sabe? É muito difícil e tudo mais. E são histórias curtinhas, né? Tipo, 2, 3 páginas. Eu brinco que é um livro meio que coringa, assim, porque é isso. É uma pessoa que não gosta de ler, porque as histórias são muito curtas e muito bem contadas. Então, em 3, 4 páginas ele resolve a história. E são histórias, assim, fantásticas nisso, assim, porque é muito bem contado, é muito gostoso de ler. É delicioso, gente. E assim, é óbvio que muitas têm esse pontinho de tristeza no final, assim. Tem uma melancolia, tem né, muita melancolia nesse livro, sim. Mas ele é delicioso. Ele é nossa, maravilhoso. Ele é demais. Bom, então agora em terceiro lugar, eu vou falar de um livro que provavelmente não, vai estar na lista da semana que vem também, que é um livro que a gente leu por Leituras Compartilhadas de janeiro de 2017, que é O Que Eu Amava, da Siri Hustvedt, sei lá como é que fala o nome dela. Mas assim, bom, foi um livro que foi, enfim, na verdade uma recomendação da Cida, né? Eu não sabia muito bem o que colocar no clube pra votação, porque em janeiro a gente sempre lê uns romances com mais fôlego. Porque a gente não tem o clube em dezembro. Então em novembro a gente já escolhe o que a gente vai ler em janeiro, então você fica com um tempinho um pouquinho maior pra dar um calhamaço. Exato, esse é um calhamaço. Bom, O Que Eu Amava, ele é uma história de amizade, acho que basicamente é a história de 2 casais de amigos. Sim.
que cresce com o tempo, assim. Então ali ela é contada por um dos personagens, né? Por um ela é narrada por um dessas pontas da amizade, assim, desse quadrado, vamos dizer assim. Mas depois muda, né? Muda. Tem uma hora assim. que tem uma... o foco, né? Não dá impressão, né? Sim, não, o foco vai mudando, assim, não é uma coisa totalmente fixa. Mas aí ele vai contando essa história de amizade, enfim, que esses dois casais, eles meio que vão crescendo juntos, assim, no casamento e tudo, tem filhos mais ou menos na mesma idade. Sim. Então, assim, eles vão, né, então tem os acontecimentos meio traumáticos e como eles vão tentando lidar com isso e tudo mais. E tem ali, assim, de pano de fundo tem Nova York, o cenário de arte... 70, 80. Sim. Aí no final já chega nos 90 ali. Chega nos 90, é verdade. Né, porque um dos personagens, né, um dos principais, ele era artista, né, no livro. E o outro era um crítico, um professor de arte, um crítico de arte. Né? Uma coisa assim. E eles se conhecem logo no começo, quando o cara começa a Exato, fazer as obras dele. Ele compra uma pintura, né, que retrata ali uma mulher, que uma mulher no futuro será a esposa desse artista. Então, sim. Assim... E é uma figura meio misteriosa, né? Exato, ele fica fascinado por isso e tudo mais. Então ele quer conhecer quem é o artista que fez aquele quadro. E aí quando ele conhece, os dois viram grandes amigos. Aí eles começam a morar no mesmo prédio. Assim, então coisa tipo de apartamentos quase diferentes. Exato, então eles têm uma vida muito, muito junta, assim. Então, e é muito bonito, assim. É maravilhoso, gente. É um livro que você acompanha os personagens e você, de certa forma, se envolve tanto com eles que, dado momento, acontece uma coisa ruim e você fica meio... Eu fechei o livro e falei assim, não vou ler agora. Eu também fechei e falei, isso não pode ter hoje acontecido. Não. Amanhã, quem sabe, a gente volta a conversar. E foi um livro que mexeu com muita gente, assim. No clube mesmo foi um livro que a gente conversou, discutiu, porque ele tem coisas de psicologia, psicanálise, a questão da arte, toda essa construção. É um livro magnífico. Totalmente recomendado, gente. É um livro que já tem um tempo, já tá publicado, tem e-book e por aí. Exato. Em segundo lugar, acho que um autor que é o amorzinho de nós, assim, sim, né? O Kleber ainda não leu esse especificamente, mas tenho certeza que ele vai gostar. Que é o Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra. Foi o último lançado dele aqui, né? Exato, que saiu pela Tusquets. E assim, é um livro... Assim, eu gosto muito do Zambra pela concisão dele, assim. Como em poucas palavras, ele fala muito. E nesse livro, ele leva isso, assim, ao extremo. Porque o que é o Múltipla Escolha? O Múltipla Escolha... Ele é meio que uma brincadeira com o que seria o Enem ou um vestibular aqui no Brasil. Uhum. Eles têm isso lá no Chile. E isso foi implementado durante a ditadura militar lá, né? Então ele brinca, ele tenta contar um pouco também sobre a história da ditadura e das pessoas, mas a partir de como se fosse um teste. Então de alternativas, né? Pergunta e alternativas. Aí tem perguntas, né, com que você tem que fazer aquele A e B estão corretas. Aí tem umas outras que você tem que fazer... enfim, né, de outra forma, como resolver de outra forma. E aí depois, mais assim, acho que a terceira parte são 3 propostas de redação, né, como se fosse aquela coletânea de redação que você faz, né, no Enem, que vem aqueles textos de apoio. E na verdade esses textos de apoio, eles contam, é meio que um microconto, assim, e são histórias assim... dilacerantes de tristes, assim, é impressionante. O Zambra tem muito isso do texto dentro do texto, né? Essa coisa meio tipo de uma história dentro da outra história. Ele é... e essa uma coisa meio um pouco melancólica, mas, né, muito atual, assim, ele consegue colocar muito... eu acho que ele conversa muito com o nosso tempo, assim, eu acho isso muito impressionante. Ele consegue olhar pro passado dele e fazer disso a ficção mesmo, né? Olhar o contemporâneo. Exato. Então, assim, é um livro que eu amei, assim, ler e ser meu... Eu, Cleide Vagar, eu li lá em 40 minutos, eu fiquei, sabe, que é isso, é um livro super curtinho e tem essa proposta. Os livros deles são curtos, né? Se a gente pensar, são livros não... Todos os livros deles são curtos, mas é que esse, né, por ter essa brincadeira de prova, de alternativas, ele fica um pouco mais curto. Mas, é maravilhoso. Maravilhoso. E em primeiro lugar, né, a gente não colocou assim, mas enfim, o último livro que eu vou falar foi uma descoberta maravilhosa, que é a Elizabeth Strout. O nome do livro é O Meu Nome é Lucy Barton. É uma novelinha
tem suas 120, 140 páginas. E a história dessa mulher, da Lucy, que ela tá numa cama de hospital com uma doença meio misteriosa. E o marido dela não pode muito ficar com ela no hospital, porque tem que cuidar dos filhos e tentar resolver os problemas da casa. Então ele pede pra mãe da Lucy passar alguns dias com ela no hospital. Só que aí a gente vai descobrindo que, na verdade, a mãe, as duas, elas não se falavam há anos, assim. E porque, enfim, a Lucy veio de uma cidade super pequena do interior, de uma família super pobre. E, enfim, e aí quando ela teve chance, ela ganhou uma bolsa pra faculdade e foi embora. Então ela tem uma relação meio conflituosa com a família que não aceitou isso muito bem. E ela tem uns traumas também de infância que a gente vai, ao longo do livro, ela vai tendo uns flashbacks. E a gente não entende muito bem o que tá acontecendo. Então, assim, é um livro que, assim, também, assim como eu falei com o Soldador Subaquático, é essa tentativa de você se entender com o passado, sabe? De você tentar se... Né? No caso, a mãe está ali fisicamente, né? Elas duas estão tentando conversar. Só que o que é mais impressionante é que você vê que, assim... A mãe dela, é uma família tão simples que eles não se falavam, basicamente, assim, não tinha comunicação. Então a Lucy tenta falar com a mãe e a mãe não consegue responder, assim, sabe? Então é um livro com muito silêncio, sabe? É um livro muito quieto, sabe? E o jeito que ela consegue colocar isso no livro é muito impressionante, sabe? Você sente aquele silêncio, sabe? Enfim, né, dessa coisa da falta de comunicação e de tudo, assim, eu achei impressionante, é um livro muito bonito. Agora, a gente não vai ter muitas dicas, mas a gente queria indicar uma coisa, que é o podcast. Do The Memory Palace, que ele tem mais histórias, então... Todo em inglês, assim, e o legal é que são curtos. Sim, e dá pra você ter uma ideia do que você pode encontrar no livro, assim, né? Porque o livro é uma seleção dessas histórias, então tem muito mais texto, coisa. mas assim, é muito bem feito, simples de ouvir. Acho que se você consegue ouvir um pouco de inglês até te ajuda a treinar, porque no sotaque não é tão forte, mas a forma pausada como vai contando as histórias, a gente vai deixar o link aqui, pelo menos para você localizar ele, putz, ouçam que é muito bom mesmo, vale assim, é muito bonito, assim. Se a gente pensa... É que nesse modelo eu muito penso naquele outro do This American Life também, né? Que é um mais antigo, que tem, sei lá, desde quando nem tinha podcast direito. Sim. Que também tem essa coisa das histórias, né? E também tem em espanhol pra quem quer ler, pra quem quer o espanhol, tem o Rádio Ambulante também, né? Que daí são histórias da América Latina, né? Da América Latina e Central. Mas são histórias de pessoas mais contemporâneas, né? Não, assim, total. No caso. Alguns tem um outro mais antigo, mas o legal desse é que todo em espanhol, né? Recentemente fizeram um episódio sobre o Brasil, né? Não tinha ainda, né? Recentemente tiveram sobre alguns dos países, Colômbia, alguns países que passaram por algumas crises, né? Que estão passando ainda por alguns momentos delicados, e o legal são histórias das pessoas mais comuns. Sim. Pessoas que moram no bairro, pessoas que sofreram alguma coisa, ou até algumas coisas extraordinárias, caso eu lembro de um náufrago, acho que era do Salvador, que acho que ficou tipo 56 dias no mar e conseguiu se salvar, e a história desse cara. E o programa foi criado, o podcast foi criado pelo Daniel Alarcón, que é um autor peruano, né, que vive nos Estados Unidos e também um pouco no Peru. Estava naquela lista da Granta dos 20, né, dos 20 melhores jovens escritores. E tem uma coisa que é muito legal, porque tem a produção de outras pessoas, mas ele também participa ativamente. É super atuante. Acho que é isso. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Se vocês tiverem alguma dica, enfim, de que se relacione a algum desses livros, pode deixar aqui. E semana que vem a gente vai falar sobre a lista do Caleb. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.